Se não for para mudar de vida, nem me chamo. Sejam muito bem-vindos ao meu desafio de 180 dias. Oi, eu sou Sétimos e sejam muito bem-vindos ao meu vídeo. Então, o que acontece? Nesses últimos dias eu fiquei gripado. Teve até semana passada, era para eu ter gravado vídeo, só que acabou que eu não gravei por conta de eu estar muito mal e por conta da minha rotina mesmo, que estava sendo um pouco conturbada. A minha semana, por ela estar conturbada, era mais pelo quesito de fazer as provas de estágio que eu estava fazendo. E por incrível que pareça, gente, eu consegui terminar tipo as 7 provas que tinha, no caso no total são 10. Eu consegui terminar. Só que ainda assim tem um pequeno problema que deu nas minhas notas quando eu tava tendo aula, né? Então, tipo, em uma das matérias que eu tive, acabou que eu tive um pequeno problema, um pequeno descuido, tanto da minha parte quanto da parte deles. Então, tá tudo certo, tá tudo se caminhando para poder terminar na sexta-feira, se eu não me engano, porque hoje eu tinha ligado pra lá para poder conversar e ver o que a gente ia conseguir fazer para eu poder dar a conclusão do curso que eu tô fazendo. Como estava sendo uma rotina um pouco cansativa por conta do trabalho de ir direto, tava indo segunda, terça, quarta e sexta e sábado para poder fazer prova. Então, tipo assim, foi uma semana bem corrida para mim. Eu quase não consegui, eu até achei que eu não iria dar certo, né? Tipo, eu não iria conseguir. Passou pela minha cabeça muitas coisas, inclusive uma delas era reprovar, ter que refazer as provas de novo por conta da correria que tava tendo. Então, tipo, eu coloquei na minha cabeça assim, pô, não, eu tenho que terminar essas provas em 2 semanas. Porque, de fato, eram 2 semanas que realmente eu precisava. Consegui, só que consegui em termos, faltou uma prova que era prática. Então, automaticamente, eu não iria conseguir fazer, eu não consegui fazer na semana passada. Enfim, mas consegui, terminei. Agora só falta mesmo essa para poder ver como é que vai funcionar. E tudo isso acabou... A minha rotina acabou sendo um pouco cansativa pelo simples fato de eu ter que sair de casa para poder fazer as provas correndo. Teve uma outra coisa também que aconteceu. Eu estava gripado, então além de ter que fazer as coisas correndo, tá gripado, não tive tanto tempo assim para poder estudar, mas o que eu fiz, eu consegui fazer, o que eu pude fazer, eu consegui fazer as provas. Então, como eu não vou precisar refazer essas provas de novo, eu fico até mais tranquilo. E eu ainda tô um pouquinho gripado, sabe? Mas tosse. Uma das coisas que eu reparei é que, como a semana passou muito corrida, era pra eu ter gravado o vídeo semana passada e semana retrasada. Se eu não me engano, na verdade, os vídeos eles estão um pouquinho atrasados. Mas isso meio que faz parte também da rotina, por conta das coisas serem um pouquinho corridas e etc. Eu vejo que não é tão... As coisas não estão indo tão bem da forma que eu gostaria que fosse. Até porque acaba acontecendo esses imprevistos, né? Então, querendo ou não, isso faz parte da rotina e tá tudo bem. Hoje é dia 3 de junho de 2025. Hoje é dia 3 de junho de 2025 e eu tô usando uma camisa do Guaxinim. Perfeito. E usando um pente como microfone. Eu fiquei muito preocupado na semana retrasada, por conta do áudio do último vídeo, o vídeo 3, que eu tinha lançado. E o áudio ficou muito ruim. Na verdade, ficou ruim pelo simples fato de estar baixo. Uma das coisas muito legais que eu acabei de perceber é que a gente já tem 1 mês e 3 dias, então, de desafio, e eu vi que, parando para poder analisar, aconteceram muitas coisas em pouco tempo, né?
Uma das coisas que aconteceu, que eu comecei a perceber, é sobre essa questão de me manter consciente, né? Que eu estava pensando muito nisso, sobre essa questão de ser consciente e tudo mais, porque às vezes a gente faz coisas ali no automático e a gente não consegue ter o controle total, já que caiu uma coisa ali no cotidiano e tudo mais, a mesma rotina sempre, né? Então eu acabei pensando, poxa, os dias ele deveria passar despercebido para mim, parando para poder analisar. Só que como eu comecei a colocar na minha cabeça o desafio, na verdade, no modo geral, eu coloquei na minha cabeça que, poxa, eu me comprometi a uma determinada situação, uma determinada coisa, e eu tenho que entregar isso a essa determinada a um determinado público. Por mais que seja uma coisa minha, fazer esse desafio para mim está sendo uma coisa muito legal. Por quê? Porque isso faz com que eu tenha consciência dos dias que estão passando e eu estou aproveitando melhor, sabe? Eu consigo aproveitar bem melhor. Por várias coisas estarem acontecendo e eu tenho uma noção boa disso, sabe? Então, como por exemplo, semana passada eu não postei. Só que eu fiquei pensando, fiquei martelando na minha cabeça, poxa, eu tinha que postar alguma coisa, mas também não tinha o que postar porque os meus vídeos não são totalmente vlog. E isso vai ser um outro assunto que eu vou deixar vou deixar esse assunto um pouco mais pra frente. Já que a gente tá falando sobre essa questão de rotina, eu vejo que uma coisa tá me incomodando. Nesses últimos dias eu percebi que tem uma coisa que tá me incomodando muito, que é o quesito de praticar esportes. Eu sempre fui o tipo de pessoa que sempre praticou esportes, então como ainda isso dá link ao que eu tinha conversado com vocês na semana, nos primeiros vídeos, na verdade, no mês passado, sobre essa questão de descobrir que minha pressão estava oscilando, né? Então eu pensei, poxa, não vou fazer mais nada, porque como o garoto da academia tinha falado assim, eu não recomendaria você praticar exercício não, no máximo, do máximo aí uma caminhada e etc. Só que eu não sou o tipo de pessoa que só vai fazer caminhada, eu vou querer correr, eu vou querer fazer abdominal, ou tipo alongamento. Alongamento eu acho que tá de boa. Mas eu sinto saudade disso, sabe? Isso, tipo, é uma questão mais, tipo, sente saudade não, mas é uma questão de sentir falta, sabe? Na verdade é saudade. Ou falta. Acho que é falta. Isso, é falta. Eu sinto falta de praticar exercícios físicos. E eu ainda não, tipo assim, eu peguei o resultado do exame de urina e o exame de sangue, tá? Então, só que eu precisava, como eu tô fazendo no SUS, eu tenho que esperar um pouquinho até eu conseguir fazer uma outra consulta, né? Que no caso é só falar, tipo, enfim, outra consulta. Sobre a questão de penteados, eu tava pensando muito sobre essa questão, porque foi. Teve alguns dias que eu fui. Na verdade, teve um dia que eu consegui gravar, que eu fui cortar o cabelo, só que eu não gravei a parte de estar cortando o cabelo e etc. Que eu gosto mais de conversar com a pessoa que tá ali, tipo. E também eu não tenho costume de gravar enquanto a pessoa tá cortando meu cabelo. Mas em breve talvez eu traga isso pra vocês, que eu acho que vai ser um negócio diferente, um negócio legal, que eu acho que eu vou poder complementar aqui. Também teve uma outra coisa que aconteceu. Eu gravei na rua. Depois que eu cortei o cabelo, eu tinha gravado de como tinha ficado meu corte de cabelo e tal. Depois desse dia, eu falei assim, poxa, como eu tô saindo pra poder fazer prova, o que eu vou fazer? Seria uma boa fazer um penteado. E foi aí que eu fiz, eu acho que 2 penteados diferentes, só que eu não gravei. Eu dei muito mole nessa questão, porque eu falei assim, caramba, tô fazendo uma coisa ali. Eu acho que eu tava tão envolvido ali, tipo, tô ali me conectando comigo mesmo, sabe? Tipo, eu já tive o costume de gravar no caso penteados. Tipo, por exemplo, eu pegava uma foto
Pinterest, gravava, postava. Só que isso eu tinha colocado até no meu Instagram. Só que de um tempo pra cá eu acabei parando, porque eu comecei a trabalhar mais e acabei esquecendo um pouco de mim, entendeu? Então, tipo, por conta disso que eu acabei deixando pra lá. Mas eu pensei assim, poxa, eu já estou gravando vídeo para o YouTube. Por que não gravar esses vídeos, só que postando aqui mesmo nos shots do YouTube mesmo, e se der também, eu pego e coloco algumas partes aqui também, que eu acho que iria ajudar, né, sobre essa questão de postar vídeos fazendo penteados. Eu vou até colocar aqui para vocês algumas fotos das ideias que eu tenho para poder trazer, quem sabe eu coloco isso na minha cabeça com uma desculpa, digamos assim. Por quê? Os meus vídeos, eles estão sendo muito mais, assim, robotizados, sabe? Tipo, eu vejo que não tem... Não são vídeos com tantas edições. Então, eu só dou alguns cortes e vejo se tá tudo direitinho e acabo postando. É basicamente isso. Só que eu queria trazer numa temática parecida, não igual, mas parecida com a da Samia, que é uma coisa mais vlog. Só que eu tenho dificuldade nessa questão, entendeu? Tipo, pra mim eu acho que seria muito mais tranquilo chegar aqui, conversar com vocês e ficar por isso mesmo, entende? Mas eu vou tentar aperfeiçoar. Inclusive, no dia que eu fui cortar o cabelo, eu falei assim, cara, eu acho que seria uma boa se eu gravar aqui ao meu redor, tá ligado? Porque como que era no centro da cidade, então eu falei assim, pô, vou gravar algumas partes aqui, fazer alguns takes, né, de alguns lugares daqui do centro da cidade, e por que não postar, né, tipo, fazer um curta. Eu posso até usar isso algumas vezes, só que eu já fui, nossa, eu já fui para um ponto totalmente longe, assim, que eu fui falando assim, poxa, eu posso fazer questão de cores, né, tipo, por exemplo, se eu tiver usando uma camisa preta, tipo, que nessa camisa aqui, eu tô usando camisa preta, não, vou pegar, tipo, coisas, fazer vídeos mais escuros, sabe, uma vibe bem mais noite, digamos assim, né? Tipo, vou gravar o centro da cidade de noite. Ou até mesmo, uma camisa azul, vou gravar o céu, vou gravar as árvores e etc. Eu acho que seria uma ideia boa. Como foi isso tudo pra mim nesses últimos dias? Então, gente, eu vi que eu tô com dificuldade em fazer algumas coisas, só que antes eu não tava com tanto tempo assim, então acredito eu que essa semana, por exemplo, mesmo assim, ainda assim vai ter uma única prova para eu poder fazer, mas eu acredito que eu vou ter mais liberdade, digamos assim, de poder criar alguma coisa ou fazer alguma coisa que eu tenho, como por exemplo, desenvolver essa questão, melhorar cada vez mais essa questão de diálogo, ou melhorar o meu inglês, até porque inclusive o meu inglês ele não está sendo tão bom quanto eu gostaria que fosse. Eu não estou conseguindo ter uma rotina de estudar. Para vocês terem noção, curso, eu acabei esbarrando com uma pessoa e tal, a gente começou a conversar e tudo mais, e eu tinha pedido dicas de inglês, e essa pessoa falou assim, poxa, tu já tentou usar o chat GPT para poder te ajudar em inglês? E aí eu falei assim, olha, não pensei, mas tô abertos a opções, né? E aí acabei pegando essa dica e eu até coloquei ela, não em prática, mas eu perguntei pro ChatGPT se ele poderia me ajudar e tal, e ele meio que criou umas atividades para mim fazer, e aí eu vou tentar fazer. Se eu conseguir e ver que realmente eu estou melhorando nessa área, pô, show, beleza, show de bola, vou continuar. Mas caso contrário, eu vou tentar arranjar uma pessoa que me guie, que me dê uma direção certa, tá ligado? Porque eu vejo que pra mim ficaria muito mais fácil. É difícil sim estudar em inglês sozinho, tá? Mas quando você pega coisas básicas, sabe? Tipo, como se fosse um direcionamento, eu acho que sozinho você consegue estudar sentimentos. Esses últimos dias eu percebi que os meus dias estavam passando muito rápidos e eu adorei,
Só que eu vi que a semana mesmo estava passando muito rápido, sabe? Aqui onde eu moro fica fazendo frio, calor, é tudo assim, é três biomas diferentes, então acaba atrapalhando em quesito de deixando gripado, né, no modo geral, ou tipo, quando eu vejo que eu tô quase melhorando, aí vem frio de novo, entendeu? Ou não, não, calor agora, sabe? Então, tipo assim, fica meio que sendo um pouco difícil, sabe, no modo geral. Esses últimos dias, por conta da prova, foram muitas emoções. Para vocês terem noção, a última prova que eu fiz, eu não tive emoção nenhuma. Porque pra mim pareceu que era só mais uma prova. Só que, parando pra analisar, eu vou ter que fazer mais uma, então não adiantou muita coisa. Mas finalizando as provas de estágio, eu acho que é válido, sabe? Mas é isso, galera. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Clica no gostei se você curtiu. Se você gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha. E até a próxima, galera.